Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Jadkripatamaham vande Shri Guru Dinatarana. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhirayet Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 57. Ya sarvatra nabhisnihastat prapya subhashubham nabhinandati nadvesti tasya pragya pratistita. Vou ler aqui. Aquele que está sempre livre de afeições mundanas e que não se regozija na prosperidade, nem se lamenta na adversidade, é considerado uma pessoa de inteligência resoluta. Vamos lá, Bhavanuvada. Aqui a palavra Anabhisneha significa livre de todas as afeições provenientes de designações materiais. Tais pessoas certamente sentem alguma afeição devido à compaixão, mas sua afeição é livre de designações materiais. Eles não acolhem situações favoráveis como receber honrarias ou comidas saborosas, nem glorificam aqueles quem recebem tais honrarias dizendo: você é uma personalidade altamente religiosa, que rende serviço às grandes personalidades santas. Que você seja feliz. Igualmente, quando eles encontram uma situação desconfortável, tais quais ser desonrado ou machucado por alguém, eles não sentem nenhuma aversão e nem os amaldiçoam dizendo: ó, pessoa pecaminosa, que você vá ao inferno. A inteligência de tal pessoa é completamente fixa. Em outras palavras, está situada em transe, samadhi. Esta pessoa é realmente um stita-pragna, alguém que tem inteligência resoluta. Prakrashitya. Você vê aqui, ó, que a gente estava falando, livre de todas as afeições provenientes de designações materiais. O que significa isso? Que
Não é, ó, tais pessoas certamente sentem alguma afeição. E tem gente que pode achar essas Stita Praga, aqueles que têm inteligência resoluta, não tem nenhuma afeição por ninguém, não é isso que está falando. Eles têm afeição devido à compaixão, mas a afeição é livre de designações materiais, ou seja, é espiritual. Não é pelo corpo do outro, nem pela relação entre o próprio corpo e o corpo do outro, não. É simplesmente espiritual, sabendo que o outro também é uma alma individual e também a natureza dele é servir Deus. Isso é compaixão. Isso é afeição espiritual, é diferente das afeições provenientes de designações materiais. Eu sou o corpo, essa pessoa está relacionada com o meu corpo, então eu tenho afeição por ela. Isso é rejeitado pelos sábios e por aqueles que têm inteligência resoluta. Falou aqui. Aqueles que estão livres de afeições mundanas. Depois falou, ó, tais pessoas não ficam muito felizes, eufóricas quando são elogiadas e nem ficam iradas quando são criticadas. Ou seja, não tem nem apego nem aversão. E os outros falarem não vai fazer muita diferença, ela sabe onde que está. Quem vai dar resultado é Deus, não é ninguém no mundo. Interessa é a opinião de Deus. Ela não vai ficar muito feliz se alguém elogiar, nem muito triste se alguém criticar. Inteligência resoluta significa isso. Está situado em transe, samadhi. Prakashika Vritti. Afeição é dos dois tipos. Em relação ao corpo e em relação a Sri Bhagavan. A afeição em relação ao corpo é encontrado em pessoas comuns que se identificam com seus corpos. Aqueles que possuem inteligência resoluta estão livres de identificação com o corpo e então são desprovidos desse tipo de afeição. Devido ao fato deles serem os bem-querentes de todas as entidades vivas, eles estão imbuídos com o segundo tipo de afeição, que é relacionada com Bhagavan. Este tipo de afeição flui continuamente em seus corações, mas raramente se manifesta externamente. Isso pode ser visto em algumas ocasiões especiais, mas uma pessoa comum não consegue detectar. Tá vendo? Uma pessoa comum não consegue detectar a afeição espiritual dos devotos puros Vaishnavas, porque eles não manifestam externamente. Então é difícil de entender. Não é todo mundo que entende. Ele não manifesta externamente, mas aquilo flui do coração dele, igual falou aqui, continuamente. Então, algumas pessoas são capazes de detectar, por exemplo, quando aproximam de um real Vaishnava, um mestre espiritual, eles sentem aquele amor que flui no coração que passa por discípulo. Mas não é todo mundo que consegue isso, porque ele não manifesta externo, aquilo flui dentro. É necessário uma visão espiritualizada para detectar isso. Ainda assim, ó, isso pode ser visto em algumas ocasiões especiais. Às vezes ele pode até manifestar isso externamente, mas geralmente não. Enquanto que o outro tipo de afeição é relacionado ao corpo. Esse é meu pai, esse eu gosto. Esse não é de outra família, não gosto. Esse é meu filho, eu tenho apego. O outro que passou na rua, não. Esse é o tipo de afeição relacionada ao corpo material, a pessoa materialista. Então, são dois tipos de, de afeição, uma relacionada com o corpo e a outra com a conexão da alma com Deus. É aqueles que têm inteligência resoluta, que é livre de afeições mundanas. Dúvida aí?
Carol, quiser cantar, recitar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Verso 58. Jada samharate chayam kurmornigani vasarvasha indriyani indriyahtebhyastasya pragya prachistita. Quando uma pessoa pode retrair seus sentidos completamente dos seus respectivos objetos dos sentidos, assim como uma tartaruga retrai suas extremidades para dentro da carapaça, disse que essa pessoa possui inteligência resoluta. Giovanni Bhavanuvada. Bhavanuvada. Este verso, começando com Yad, Shri Com Bhagavan, este verso, com este verso, verso, começando com Yad, Shri Bhagavan responde à pergunta de Arjuna, Kim Ashila. Como eles se sentam? Ashita. Como eles se sentam? Linda Yarte Biha. Significa que justo como uma pessoa pode retrair seus sentidos, tal como o sentido de ouvir, dos seus objetos dos sentidos, neste caso, o som. Similarmente, aquele que é Chitta Pragyana é capaz de retrair seus Stita Pragya. é capaz de retrair seus sentidos subordinados dos objetos dos sentidos externos. Stita Pragya quer dizer, é o que está falando aqui, inteligência resoluta, aquele que é fixo. E fixá-los dentro de sua imperturbavelmente. O exemplo da tartaruga é dado para ilustrar este ponto. Justo como uma tartaruga pode retrair seus olhos, face, etc., para dentro de sua carapaça, similarmente, uma pessoa cuja inteligência é fixa pode retrair seus sentidos de seus objetos. Esse verso aqui resume bem como que é os sentidos daqueles que têm inteligência resoluta. Dá o exemplo da tartaruga, é exatamente isso que acontece. Na inteligência está fixa em tópicos sobre Deus, quando os sentidos tentam correr para os objetos sentidos, aqueles de inteligência resoluta retrai seus sentidos dos objetos sentidos, igual a tartaruga retrai seus membros para dentro da carapaça. Ou seja, não deixa os sentidos correr para o objeto sentido, ele retrai isso. Fazendo isso com a inteligência resoluta, ele controla os sentidos. Porque a dificuldade é essa. Na prática, a gente tem que aprender isso. Do contrário, a mente quer uma coisa, aí deixa ela levar, não retrai, e vai indo. A mente vai levando o sentido. A pessoa vai age de acordo com o que a mente está pedindo. Eu quero escutar isso, vai. Eu quero falar isso. Vai. E assim vai. Eu quero comer isso, que é bom, paladar. Eu quero usar isso, beber isso. Então, a gente deve tentar controlar os sentidos. Isso é real Bhakti Yoga. Necessário esse esforço também, junto com a prática. Do contrário, qualquer coisa a mente leva. E aí a gente acaba fazendo a atividade pecaminosa. Então, se alguém quer praticar a vida espiritual, isso aqui é uma coisa boa para ler, refletir. O exemplo da tartaruga. Verso 59.
Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasavarjam rasopi asya param dristva nivartate. Uma pessoa que se identifica com seu corpo pode restringir seu desfrute ao retrair os sentidos de seus objetos, mas seu gosto pelos prazeres dos sentidos ainda permanece. Porém, a pessoa de inteligência fixa, que experienciou a superalma, Paramatma, automaticamente perde o gosto pelos objetos sensíveis. Carol Bhavanuvada. Se alguém levanta uma dúvida que até mesmo pessoas tolas ou menos inteligentes podem se desapegar dos objetos dos sentidos por jejuar ou através de doenças, Shri Bhagavan responde neste verso, começando com Vishaya. A palavra Rasa Varjam implica que tais pessoas não ficam livres do desejo pelos objetos dos sentidos. Ao invés disso, seu gosto pelos objetos dos sentidos persiste. Ainda assim, alguém que possui uma inteligência resoluta abandona também o desejo pelos objetos dos sentidos, porque teve realização direta de Paramatma. Não há defeitos nesta definição. Aqueles que são capazes de experienciar o eu são almas perfeitas, siddhas. Eles não são praticantes, sadhakas. Tem vários níveis de... Alguém pode falar, a pessoa está muito doente, não consegue fazer nada. Então, ela está dominando os sentidos. Os sentidos não estão indo para os objetos sentidos. Ou se ela jejuar muito, por exemplo. Aí aqui Krishna fala, mas ainda assim, elas têm o desejo pelo objeto sentidos. Pode não fazer, nem manifestar nos sentidos, mas tem o desejo dentro dela. Mas aqueles que são Stita Pragya, são almas perfeitas, eles não têm nenhum desejo. Eles não são sadhaka praticante. Um praticante pode ser desapegado realmente, mas algum desejo, mesmo que sutil, vai ter, e ele vai ter que controlar isso. Ou seja, ele não é nem o primeiro que faz jejum ou está doente, nem perfeito. O sadhaka praticante, ele controla através da prática de bhakti, e de acordo com o grau dele, ele desapega dos objetos sentidos, mas totalmente o desejo, 100%, só os siddhas, ou seja, almas perfeitas. Então, eles não são praticantes, eles são siddhas, porque eles experimentaram a superalma. Eles conectaram com a superalma, com Deus dentro deles mesmos. Prakashika Vritti. Às vezes, uma pessoa comum restringe seus sentidos devido a alguma doença, porque pratica Hatha Yoga ou por fazer jejum. Ainda assim, o desejo de desfrutar dos objetos dos sentidos permanece em seu coração. É impossível eliminar este desejo sem devoção a Shri Bhagavan. Sobre isto, Srila Bhaktivinoda Thakura escreve o seguinte: a prática de cessar a indulgência dos objetos dos sentidos através do processo de jejuar deles, restrição, é apenas para pessoas extremamente não inteligentes. Esta prática é seguida por aqueles que se identificam com o corpo. O sistema óctuplo de yoga, conhecido como Ashtanga Yoga, também concede uma oportunidade para aqueles que são menos inteligentes, de renunciar aos objetos dos sentidos através do engajamento nas práticas de Yama e Niyama, princípios regulativos, asanas, posturas, pranayama, exercícios de respiração, e pratyahara, controle dos sentidos. Este processo não é aceitável para alguém que é stita pragya, fixo na verdade absoluta.
Após ver diretamente a beleza da verdade suprema Shri Bhagavan, alguém que é Stita Pragya fica atraído por ele e abandona todos os seus apegos pelos ordinários objetos dos sentidos. Existe uma provisão para as pessoas extremamente não inteligentes de retrair seus sentidos de seus objetos através do processo de jejum. Ainda assim, as entidades vivas não podem obter só auspiciosidade eterna sem o processo da devoção espontânea, ou raga marga. Quando uma pessoa chega até a plataforma de raga marga, ou apego a Krishna, ela tem uma realização de um objeto do sentido que é superior a todos os outros. E então ela naturalmente abandona os prazeres inferiores. O Gurudev está falando que sem devoção, ou seja, Bhakti Yoga, ninguém pode ficar livre de tais desejos. Esse exemplo a gente tem, por exemplo, no Srimad Bhagavatam, também nos Puranas, como que aqueles que tentaram através de jejum e yoga, Hatha Yoga, Astanga Yoga, eles caíram. Porque o desejo continuou dentro deles. Um deles é Salvihari Rishi, sábio Salvihari, que meditava Astanga Yoga em Vrindavana, e viu um casal de peixe no rio Jamuna, tendo relação, copulando, um casal de peixe, e ficou luxurioso. A primeira jovem que apareceu, ele juntou com ela. Outra é Vishwamitra, que tentou também de várias formas de austeridades, também ficou atraído. Mas nenhum Bhakta aconteceu isso. Prahlad, Narada, Gopis, Gopas, Yashoda, todos Bhaktas, nenhum aconteceu isso. Bali Maharaj, Chitraketu, não aconteceu isso. Essa é a diferença. Um pode tentar, por isso que a gente não dá, a gente faz jejum nos dias de cá, mas não é, a ênfase não é o jejum. Por quê? Só o jejum não vai adiantar nada. O desejo vai continuar. Então a ênfase é o quê? Bhakti Yoga, servir Krishna. Que é isso que vai fazer não só controlar os sentidos, mas tirar o desejo pelos sentidos também. E alguém doente pode controlar os sentidos e não vai fazer nada. Vai tomar só água, às vezes não pode comer, vai ter que ficar sozinho na cama. Ou seja, vai controlar o sentido, mas o desejo está dentro dele. Se algum dia ele puder, os sentidos melhorar, ele vai lá e faz. E ainda tem o desejo. Mas em Bhakti Yoga o desejo também vai embora. Então essa é a grande diferença. E Gurudev fala, esse outro tipo de jejum e yoga é para pessoas menos inteligentes. Dúvida aí? Não, Prabhu. Verso 60. Jatato hi api kanteya purushasya vipaschita indriyani pramathini haranti prasabham mana. Ó filho de Kunti, os sentidos agitados arrastam à força até mesmo a mente de um homem que possui discernimento e se esforça para alcançar a liberação. Bhavanuvada ali? Vai ler. Está além da capacidade de um praticante ter completo controle sobre seus sentidos
enquanto estiver no estágio de prática. Porém, o esforço por si só é recomendável. Para explicar esse ponto, Shri Bhagavan recita este verso começando com Yatata. Aqui, o significado da palavra Pramatini é as coisas que causam agitação. Prakashika Vritti. O dever de um praticante é se esforçar muito cuidadosamente para obter controle sobre seus sentidos. Ninguém pode se tornar Chitta, Pragya, Pragya sem ter sentidos controlados. Aí tá vendo, ó, o dever de um praticante, ou seja, alguém que quer praticar realmente Bhakti Yoga, é o dever dele se esforçar muito cuidadosamente para obter controle sobre o seu sentido. Muito cuidadosamente. Essa é a prática espiritual. Deve haver isso. Um esforço contínuo e cauteloso para controlar os sentidos. Dia a dia, tentando cada vez mais. É o necessário para a gente ser realmente um praticante. Do contrário, nada acontece. Nada vem. Sem esse esforço, não vai vir espontâneo, igual os devotos que já têm esse apego espontâneo, não. Primeiro, esse estágio aqui vai ter que vir. Esforçar cautelosamente, dia a dia, para obter o controle de sentidos. Sentidos oscilantes. Sentidos oscilantes estão sempre agitados, e é tão difícil ter controle sobre eles quanto controlar o vento. Porém, de acordo com as instruções de Shri Chaitanya Mahaprabhu, até mesmo essa árdua tarefa se torna muito fácil para alguém que se engaja todos os seus sentidos no serviço a Shri Bhagavan. Dominar os sentidos é tão difícil quanto controlar a mente, mas, de acordo com as instruções de Shri Chaitanya Mahaprabhu, essa difícil tarefa se torna fácil quando se ocupa os sentidos no serviço a Shri Bhagavan. Pode-se aprender a como engajar os sentidos controlados a serviço de Shri Bhagavan, através da atividade diária do rei Ambarisha, que são descritas no Srimad Bhagavatam. 9, 4, 18 até o 20. Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj sempre se engajava em adorar Shri Krishna, por fixar sua mente em lembrar dos seus pés de lótus. Engajava sua língua em descrever seu nome, forma, qualidades e atividades transcendentais. Seus ouvidos em escutar sobre Bhagavan. Seus olhos em ver a bela forma de Bhagavan. Seus sentidos de toque em experimentar a felicidade de servir os pés dos devotos de Bhagavan. Suas narinas em cheirar os fragantes objetos tais quais tulasi e pasta de sândalo, que foram oferecidas e pasta de sândalo, que foram oferecidas ao pé de lótus de Shri Bhagavan. Seus pés em circunambular sua morada, locais sagrados e seu templo, e sua cabeça em prestar reverências a Bhagavan e seus devotos. Dessa maneira, ele controlou todos os seus sentidos e o engajou no serviço a Shri Bhagavan. Seguir este caminho é muito benéfico e auspicioso para praticantes espirituais. Tá vendo? Ó? Apesar de ser muito difícil fazer isso, controlar os sentidos, igual o Krishna falou, ó, sentidos agitados arrastam a força. Até mesmo a mente de um homem que possui discernimento e esforça pela liberação. Ainda assim, se alguém ocupa todos os sentidos em Deus, essa árdua tarefa se torna fácil. Fácil significa não sem esforço, vai ter esforço, mas se torna possível. Algo muito difícil se torna possível, não muito difícil. Como? Engajando todos os sentidos em servir. Com o corpo, todo mundo pode prestar reverência
qualquer quadro que tem em casa com a foto de Krishna, pode usar o corpo para prestar reverência. Pode usar a mão para oferecer alguma flor para o quadro, cozinhar e oferecer para Krishna. Lembrar de Krishna depois que preparar. Com a perna, a pessoa pode peregrinar nos locais sagrados. Com a língua, ela pode recitar o nome. Com a visão, ela pode ver os vídeos dos Vaishnavas, dos locais sagrados, sobre Krishna. Com várias coisas, todos os sentidos. Ouvido, ela pode escutar as instruções de Krishna no Gita. Ou escutar Kirtan glorificando Krishna. Ou seja, engajar todos os sentidos em Bhagavan. Fazendo isso, o difícil se torna fácil. O quase impossível se torna possível. Mas existe essa maneira, engajando todos os sentidos. Porque aí eles ficam ocupados em Deus. Eles não encontram tempo para ocupar em outras coisas. Então, isso não é de um dia para a noite. Se alguém tentar de uma vez, de forma fanática, de um dia para o outro, daqui a um mês ela joga tudo para o alto. Deve ser gradual. Hoje eu estou lendo durante 15 minutos, cantando meia hora. Aí depois de alguns meses, isso deve aumentar. E cada vez mais ocupar mais. Até chegar um dia que a gente ocupa 24 horas. Esse é o processo para controlar os sentidos, não tem nenhum outro. Quem fez isso foi Ambarish Maharaj. A história tem no Srimad Bhagavatam, e esse verso é em relação com ele. E ele falou como ele descreveu as atividades, foi descrito pelos sábios o que ele fazia com os sentidos ao adorar Krishna. Esse verso fala. Todos os sentidos dele eram ocupados em alguma coisa relacionada com o Krishna ou com ele diretamente. A narina usava para cheirar as flores que eram oferecidas a Krishna. As tulas que eram oferecidas a Krishna, ele cheirava depois, prachado. Então, tudo ele engajava nisso. Automaticamente, ele controlava os sentidos. Sessenta e um. Tani sarvani samyamya yukta sitamat para vashehi yasyendriyani tasya pragya pratisthita. Verso 61. A pessoa deve controlar todos os sentidos, se rendendo a mim através de Bhakti Yoga e permanecendo sob o meu refúgio, pois somente aquele que tem os sentidos controlados é fixo na inteligência. É um Stita Praga. Lavanuvado. Aqui a palavra Matpara significa meu devoto. Matpara. Significa meu devoto, porque não há outra maneira de conquistar os sentidos a não ser praticando Bhakti a mim. Este fato é evidente em vários lugares nas últimas sessões do Srimad Bhagavad Gita, como Uddhava diz no Srimad Bhagavatam 11:29, 2 e 3. Ó Krishna dos olhos de lótus, yogis geralmente não são exitosos em controlar suas mentes, e depois de se esforçar por pouco tempo, eles ficam cansados e frustrados. Então, aqueles que são inteligentes em discernir entre o que é substancial e o que não é substancial tomam refúgio exclusivo em seus pés de lótus, os quais concedem prazer ilimitado a todos, como a própria fundação de suas felicidades. Para mostrar a diferença entre alguém que está no estágio de prática sadhaka e alguém cuja inteligência é resoluta, Chitta Pragyana,
Shri Krishna, Stita Pragya. Shri Krishna diz, Vasehi, que indica que apenas os sentidos de alguém que é Shita Pragna estão sob controle. Prakrashika Vikti. Alguém pode escapar das perturbações causadas por um bando de ladrões, por tomar refúgio em um rei valente. Quando os ladrões tomam consciência do refúgio que essa pessoa tomou, eles ficam subordinados a ela. Similarmente, os sentidos de Vatman, são comparados a uma gangue de ladrões e eles ficam automaticamente controlados quando aceitam o refúgio de Bhagavan Sri Rishikesha, que é o testemunho interior de tudo e de todos. Então, a pessoa deve controlar seus sentidos de maneira simples e natural, apenas através de Bhakti. Isto é dito nas Escrituras. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 24, 184. É muito difícil controlar os agitados sentidos nesse mundo. Mas para aqueles que estão engajados no serviço a Sri Bhagavan Sri Rishikesha, o mestre dos sentidos, seus sentidos naturalmente ficam estáveis e controlados. Tá vendo? Essa analogia aqui foi falada por Raghunath Das Goswami, um livro que chama Manashiksha, Instruções para a Mente. Ele chama os sentidos como ladrões que tentam empurrar eles para cometer algum pecado. Ele chama essa analogia aqui, comparados a uma gangue de ladrões. Ou seja, assim, se alguém vê um bando de ladrões, toma refúgio em um rei valente, da mesma maneira, os sentidos, que é comparado com uma gangue de ladrões, se alguém não quer deixar ser perturbado por eles, deve tomar refúgio em Bhagavan Sri Krishna, Rishikesh, significa Senhor dos Sentidos. Ou seja, deve ocupar os sentidos no serviço a Rishikesh. Rishikesh quer dizer Senhor dos Sentidos. Significa que os nossos sentidos de todo mundo devem ser usados ao Senhor. Quem que é o Senhor? Rishikesh. Krishna. Rishikesh quer dizer o Senhor dos Sentidos. A natureza dos sentidos, tudo do ser humano é o quê? Servir Deus. Quem que é Deus? O Senhor. Não o Senhor dos sentidos. Se alguém deseja realmente controlar isso, deve tomar refúgio em Deus e ocupar os sentidos em servir Ele. Fazendo isso, ó, como falou aqui Chaitanya Charitamrita, os sentidos ficam naturalmente estáveis e controlados. Não há outra maneira. Os difíceis e agitados sentidos ficam estáveis e controlados por fazer isso. Ó, falou aqui. Deve controlar os sentidos de maneira simples e natural e não artificialmente, ou seja, fora de Bhakti. Alguém pode pensar, eu vou tentar de todo jeito, a mente não pode ir lá e vai ficar lutando ali. Sem praticar Bhakti, o que vai acontecer? Nenhum sucesso. Nem os yogis têm sucesso. Que falar de alguém que tenta esse processo artificial não vai. Por isso que falou aqui, ó, de maneira simples e natural, como? Através de Bhakti. Se alguém praticar Bhakti, automaticamente ele vem. Não precisa esforço separado para controlar a mente. Igual a gente está aqui agora, a mente tem que estar engajada. Quem está lendo tem que pensar nas escrituras. Quem está escutando, se realmente estiver escutando, vai ter que estar pensando o que está sendo lido. Ou seja, isso é engajar os sentidos em Bhagavan. Isso controla os sentidos. Talmente, nada pode tirar ela desse caminho. Ou seja, enquanto ela fazer isso, ela está fixa em Deus. Então, aquele que faz isso continuamente, ele está sempre fixo em Deus. Então, ele nunca vai ser controlado pelos sentidos. A ideia é essa. Dúvida aí?
verso 62. Jayato Vishaya Punsa Sangaste Supajayate Sangat Sanjayate Kamat Krodho Bhijayate. Uma pessoa desenvolve apego pelos objetos dos sentidos ao contemplá-los. Desse apego surge a luxúria, e da luxúria surge a ira. Bhavanuvada. Bhagavan Shri Krishna diz: o controle da mente é o meio fundamental pelo qual aqueles que são Chitta Prajna controlam os seus sentidos externos. Porém, me escute, Arjuna, sobre o que acontece quando alguém é incapaz de controlar completamente sua mente. O presente verso, começando com Jayata, é falado para explicar esse tópico. Por meditar nos objetos do sentido, a pessoa desenvolve o apego, e então a luxúria ou excessivo desejo por aqueles objetos é acordado. E se por alguma razão a satisfação desse desejo é obstruída, surge então a ira. Você vê, se a gente contempla os objetos que os sentidos desejam, vai surgir o apego. E quem é homem pode ver uma mulher bonita na televisão ou no computador, por exemplo. Quem é mulher pode ver alguém atraente para ela, que ela tem alguma atração. Se a pessoa ficar olhando aquilo, o que vai acontecer? Vai vir um apego. Isso falou aqui, ao contemplá-los, vem o apego. Ou seja, corta pela raiz, não contempla. Contempla o quê? A bela forma de Cristo. Serve Deus, serve a deidade, vê filmes relacionados com Deus, vê as aulas do Vaishnava. E assim tudo é controlado. Mas se alguém vê os objetos que ela gosta e fica contemplando, desse contemplamento vai vir o quê? Desejo de desfrutar do objeto. E aí, se esse desfrute não vem para ela, o que surge? A ira. Ela fica irada, se não consegue. Esse é o caminho das coisas. Aqui Krishna vai falar desde o apego até o final. Quem não controla, aonde que chega nisso o final das contas? Que ele vai descrever o processo de como é isso. Se a gente refletir nesses versos, a gente percebe as situações do mundo que acontece, tudo cai aqui. Começa a ver como que as coisas são, tudo é explicado nesses versos. Krishna descreve desde quando o desejo existe, até depois vem a contemplação e depois o que vai acontecendo com isso tudo. Por isso que ele falou, aquele de inteligência resoluta, corta isso. Como? Ao servir Deus com todos os sentidos. Aí ele corta o mal pela raiz. O difícil fica fácil, igual falou aqui. Aquilo que é muito difícil se torna fácil. Pelo processo de Chaitanya Mahaprabhu. Verso 63. Vai descrever o que acontece. Krodhat bhavati samohat smriti vibhrama smriti brahmasad buddhinasat pranashyati. Da ira vem a completa confusão ou ilusão. E dessa confusão surge o esquecimento. De quê? Das instruções das Escrituras. Na perda da memória, a inteligência é destruída. E quando a inteligência é destruída, a pessoa é completamente arruinada e cai no oceano de repetidos nascimentos e mortes. Bhavanuvada.
Da ira vem a ilusão, na qual há a perda da discriminação entre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Quando a entidade viva está em uma situação ilusória, ela se esquece das instruções das escrituras que são causa de auspiciosidade para ela. Quando a memória é perdida, a sua inteligência perde a capacidade de funcionar apropriadamente. Depois disso, o praticante cai novamente no poço da vida material. Prakashika Vritti. A mente é realmente o rei, o controlador e a estimulante causa dos sentidos. Então, por controlar a mente, os sentidos externos são automaticamente controlados. Nos Vedas é dito, Kata Upanishad 2.3.10. Se alguém controla seus 5 sentidos de aquisição de conhecimento, sua mente e sua inteligência, ela obtém o destino supremo. Do contrário, se a mente e os sentidos não são subjugados, a pessoa terá que perambular no ciclo de nascimentos e mortes. Isso também se encontra no Srimad Bhagavatam 11, 21, 19 e 20. Quando alguém contempla as qualidades dos objetos, surge então a ira. Do apego sucede o desejo, e desejos não satisfeitos provocam desavenças. Da desavença surge a incontrolável ira, ira causa ilusão. E quando alguém está iludido, a sabedoria de discriminar entre o certo e o errado desaparece. Ó pessoa gentil, um homem que perde sua discriminação se torna como uma matéria inerte, e desta condição ele cai ao estado da inconsciência e fica quase morto. Então, o objetivo supremo da vida é derrotado. Se alguém forçosamente tenta subjugar seus sentidos externos sem controlar a mente, o resultado é extremamente desprazeroso. Então, é o dever da pessoa ter controle sobre a mente por adorar Bhagavan com um esforço especial. Consequentemente, a declaração de Shri Bhagavan no Gita 2.61 é completamente lógica. Você vê, ó. Aqui ele continua com o que acontece isso. Da ira vem confusão e ilusão. Da ilusão vem esquecimento do que é certo e que é errado. A perda disso, a inteligência é destruída e a pessoa comete atos abomináveis ou pecaminosos. Você vê, tanto de gente que mata a esposa, ou a esposa que mata o ex-esposo, ou o ex-namorado que mata o outro, justo por causa disso aqui. Ou alguém familiar briga por herança, aí põe veneno para o outro, ou até mata para ficar com o dinheiro. Por quê? Quer a coisa. Se surge um bloqueio para esse desfrute, ela perde a inteligência. Perdendo a inteligência, ela esquece o que é certo e o que é errado, comete pecado. Esse pecado joga ela no inferno, depois rodando sem parar. Esse é o caminho. Por isso que aqueles que têm inteligência resoluta, eles cortam isso pela raiz. Como? Engajando os sentidos em Bhagavan. Aí isso é cortado. Sem desejo não vai acontecer isso. Está falando aqui. Por isso que falou, ó, aqueles que são realmente sábios e inteligentes vão engajar os sentidos em Bhagavan e controlar a mente. A mente é o rei dos sentidos. Alguém pode controlar os sentidos externos, mas se a mente não estiver controlada, uma hora surgir a oportunidade, ela vai fazer. Não deve tentar a todo custo, igual falou, deve ter um esforço especial para fazer isso, ou seja, deve ter bastante esforço nesse sentido. A dever da pessoa ter controle sobre a mente, como por adorar Bhagavan com esforço contínuo e especial, ou seja, esforçar-se constantemente. Dessa maneira que a gente pode começar a
controlar os sentidos e também a mente. Não vai ser rápido, mas pode começar esse processo nesse esforço contínuo. Aí, gradualmente, vai sendo cada vez mais controlado. Isso é se alguém realmente quiser ser praticante espiritual, é necessário isso, igual está falando aqui. Fazendo isso, ela não vai ser derrotada, igual falou. Os que não tentam isso vão ser sempre derrotados no final. Qual que é a derrota? Sofrer, nascer, morrer, etc. Aqueles que são realmente inteligentes vão tentar isso com muito esforço. Isso é real vida espiritual. A vida espiritual não é igual a gente vê por aí, isso é espiritual, olha que legal, e vai levando a vida sem nenhum esforço. O que vai conseguir com isso? Nada. A mente vai continuar dominando, os sentidos continuar descontrolados, não vai adiantar nada. O vida espiritual é isso, esforço constante nesse sentido, em servir Deus e usar os sentidos para Ele. Automaticamente, se fizer isso, gradualmente os sentidos vão sendo controlados. Verso 64. Raga dvesha vimuktaisthu vishayam indriyaishcharam atma vashyair vidye atma prasadam adhigachati. Porém, um homem com sentidos controlados, que é livre do apego e aversão, alcança o estado de deleite, até mesmo quando desfruta dos objetos apropriados através de seus sentidos. Bhavanuvada. Anteriormente, a Juna perguntou: como alguém que é Chitta Pragna se comporta? Para responder isso, Shri Bhagavan recita esse verso começando com Raga. Desde que a mente não pode aceitar os objetos dos sentidos diretamente, não há nenhuma falta em aceitar os objetos dos sentidos, tendo os sentidos controlados. Vijay Yatma significa alguém cuja mente é fixa apenas nas instruções de Bhagavan. Prashada Adhigachati implica que não há nenhuma falta se tal pessoa qualificada aceita os objetos dos sentidos. De fato, é especificamente devido a seu mérito, porque ele se vê que tudo está relacionado com Bhagavan. Ele vê, Porque ele vê que tudo... que ele vê que tudo está relacionado com Bhagavan. Alguém que é Chitta Pragna pode ou não pode abandonar os objetos sentidos, e pode ou não pode ser motivado para obtê-los. Em qualquer um dos casos, tudo é auspicioso para ele. Prakashika Vritti. Até mesmo quando os sentidos externos são controlados por deixá-los afastados dos seus objetos, a mente não para de pensar sobre eles. Tal renúncia é chamado de Fálugo ou marcata, inútil. renúncia do macaco. Isso. Isso é decorado no Gita 3.6. Quando o praticante pratica a renúncia apropriada por engajar tudo no serviço ao Senhor e adorar Shri Bhagavan, ele pode controlar sua mente e absorvê-la em pensar na sua deidade adorável. Quando ele estiver alcançando tal estágio, não haverá falta na sua aceitação dos objetos, dos sentidos, que são favoráveis à sua prática, e na rejeição daqueles que são desfavoráveis. Não. Então, alguém que é Stita Praga, ele vai
Ele vai desfrutar dos objetos apropriados, quais? Aqueles que são favoráveis para a prática de Bhakti. Ou seja, os sentidos da língua vai deliciar o quê? O nome Mahaprasada. É favorável para a prática de Bhakti. Aí não é que ele vai parar com os sentidos, ele vai engajar nos objetos apropriados e deleitar-se com aquilo. Aqueles que têm sentidos controlados. Até mesmo quando desfruta dos objetos apropriados através dos sentidos, ainda assim ele permanece controlado. Aí ninguém deve tentar fazer isso artificialmente, senão ele vai ver que vai ficar apegado. Melhor se fazer, igual falou, ó, sempre tentar engajar os sentidos ao serviço a Krishna, começando com pouco e ir aumentando gradualmente. Aí a mente que é difícil ser controlada, pode ser controlada facilmente. Só existe esse processo. Tá bom. Pergunta aí. Vou contar aqui hoje. Dúvida? Pergunta? Ninguém? Ou fácil aí? Essa parte? Acho que para mim, sim. Entendeu, Lin? Eu penso que sim, Prabhu. Vou ler novamente. Essa parte na teoria é fácil, mais fácil. Né? Agora só a teoria não adianta, né? A gente tem que tentar pôr em prática isso. Se realmente quiser sair desse mundo miserável, né? Nascer, envelhecer, nós aqui já estamos mais para lá do que para cá. Daqui a pouco vai vir miséria, depois morte. Se a gente quiser sair disso, então é entender e tentar pôr em prática o máximo da nossa energia e força. Igual falou, com esforço especial para isso, é a única maneira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Sai Gaura Haribo, 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 Haribo. Hari Sai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Hari Hari Hari. Jai Shri Shri Guru Gauranga Nalika Giridhari Ju Ki Jai. Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shishnar Shiva Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai. Om Vishnu Pad Shishnar Shiva Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Shri Rupa Guru Varga Ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Jai. Tatmaksi Gaura Hari Ki Jai. Jai. Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai. Jai. Shri Radha Govinda Dev Ji Ki Jai. Jai. Shri Arjuna Ki Jai. Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Jai. Nrsimhadev Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Haridas Thakur Ki Jai. Jai. Jai todos os gós devotos reunidos Ki Jai. Jai. Shri Chaturmasya Brata Ki Jai. Shri Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hari Bol. Bol. Hari Bol. Boa noite.